Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem com você? Espero que sim. Bom dia! Vamos dizer aí, bom dia! Então vamos, criança, eu espero que vocês já estejam aí sentadinhos, já pegaram o lápis de vocês, pegaram um caderno para fazer algumas anotações e também o nosso livro didático, que é o módulo um na página 204, que nós temos o nosso conteúdo de hoje. O nosso componente curricular é ciência e o nosso conteúdo as rochas e o solo. Mas antes disso, criança, vamos agradecer a Deus por mais um dia, vamos agradecer a Deus pelo pão de cada dia, vamos agradecer a Deus pelos nossos familiares, pela nossa saúde e também vamos pedir proteção. Vejamos aí, coloque as suas mãozinhas assim, bem no peito, vocês podem colocar mesmo solto assim e vamos fazer a nossa oração. Pai poderoso, acompanha em todos os momentos desse dia. Estenda a tua mão poderosa sobre a minha cabeça. Me proteja em todos os lugares que eu for. Me mostre o caminho que eu devo seguir, Senhor. Me proteja todos os dias da minha vida. Proteja os meus familiares. Proteja as pessoas que estão precisando de ti, Senhor. Guia, Senhor, cada pessoa. Restaure a saúde dos enfermos que estão nos hospitais, outros que estão em casa porque não podem ir para o hospital porque não tem vaga. Ó Senhor, cuide de cada um. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Nós temos que fazer oração, criança, porque a oração, ela nos alimenta, ela alimenta o nosso espírito e nós temos que estar firme, é como a rocha, nós temos que estar firme em Deus. Então, hoje nós vamos seguir o nosso horário, como nós estamos fazendo todos os dias. No nosso horário programático, nós temos hoje, os componentes história e ciência. Então, agora no momento, nós vamos ver o componente curricular, que é ciências, e o conteúdo, as rochas e o solo. Aí eu pergunto, eu gosto sempre de iniciar com uma pergunta para fazer um questionamento com vocês. Sempre. Aí eu pergunto, vocês sabem o que é solo? Sabem, porque nós pisamos nele todos os dias, que é o chão que nós pisamos. Isso, criança, é o solo. E as rochas? As rochas, elas estão presentes no nosso planeta, na sua maioria, na litosfera. Que é a litosfera? É a camada sólida, criança. A camada sólida do planeta. É onde lá abriga quem? Os seres humanos, os vegetais, os animais, o ar que respiramos. Então, vejamos aí que o recurso natural, ele é algo encontrado na natureza e podem ser utilizados por quem? Pelos seres vivos na Terra. Por exemplo, de recursos naturais utilizados por nós, pelo homem. Vamos dizer, a água. Nenhum ser vivo, nenhuma espécie de seres vivos consegue viver sem a água. Nós necessitamos da água para sobreviver. Nós necessitamos desse bem precioso para hidratar o nosso organismo. Por isso que diz assim, o médico sempre orienta, vamos tomar bastante água. O ar. Quem é que consegue viver sem o ar? Nós precisamos do ar para respirar. Nós não conseguimos viver sem o ar, porque nós necessitamos dele para respirar. Os vegetais servem como alimentação, servem como abrigo para animais,
tiramos também outros recursos dos vegetais, a madeira. Mas agora eu pergunto para vocês, como é que é formada a terra? A terra, criança, ela é formada por camadas. Camadas? Sim, por camada. A camada externa e a camada interna. Vamos ver. Externa, fora. Interna, dentro. Então, ela é composta por rochas e as rochas, elas podem ser grandes ou pequenas. Vejamos também, crianças, que existem 3 tipos de rochas. Existe a magmática, que é quando acontece o esfriamento do magno, quer dizer, no interior da terra, dentro. Então, existem os sedimentários, vejamos aí, e existe a metamórfica. Ela é quando, criança, acontece a ação da natureza, que vai se juntando, por exemplo, quando chove muito, quando venta muito, então vai vendo aqui aquela modificação. Vejamos aqui que no livro de vocês, na página 204, que diz assim: os seres humanos podem utilizar o solo para plantar, criar animais, extrair materiais em locais onde não era possível construir cidades, como no mar. O ser humano encontrou uma forma de tornar isso realidade. Vejamos que nós temos aqui, eu vou mostrar para vocês, aqui no livro de vocês, que nós temos aqui, ó, uma construção no mar, construção, olha, veja aí. O que o homem utilizou aqui de minério? O ferro, ele utilizou. O que ele utilizou de rochas? Vamos dizer que ele utilizou granizo, vamos ver que ele utilizou calcário. Então, é necessário. E de onde ele tira? Ele tira tudo isso da natureza, que é também esses minérios são o quê? O calcário, o mercúrio, são minérios extraídos da natureza. O mercúrio e a água, eles são, criança, o quê? Os únicos líquidos existentes em condições normais de temperatura e pressão. Esses são que têm líquidos existentes em condições normais. Aqui, criança, na página, vejamos aqui na página, aqui, olha, do livro de vocês, que diz assim, ó, as rochas e os minérios. Em menos de 24 horas, Chile resgata todos os mineiros. Isso, criança, foi um acontecimento que aconteceu onde? No Chile. Após 70 dias de espera, uma noite histórica às 23 horas de terça-feira, 12 de outubro de 2010, isso aconteceu. Teve o início de quê? De resgate de 33 homens presos quase 700 metros de profundidade na mina. O que eles estavam procurando ali, criança? Eles estavam procurando minérios. Que tipo de minérios que eles extraem ali no subsolo? No subsolo, que é dentro, que é interno, externo, fora, que eu expliquei para vocês. Pode ser o diamante, o ouro, a prata, tudo eles extraem de onde? Do subsolo. Então é muito interessante nós sabermos que a Terra é formada por camadas e que essas camadas elas são interna, externa também, e que a externa é chamada de crosta terrestre. Eu creio que vocês já ouviram falar na crosta terrestre. E que a crosta terrestre ela é composta por rochas que podem ser grandes ou pequenas. Então, vejamos que aqui fala tudo no livrinho de vocês. O planeta Terra é formado por camada, acabei de falar, e a Terra é chamada de crosta terrestre.
e possui, gente, de 7 a 70 quilômetros de espessura. Então, eles perfuram o solo até chegar num determinado limite que dá para quê? Para eles poderem fazer a exploração. A exploração de quê? A exploração de minério, a exploração do ouro, né? De diamantes. E é por isso que esses mineiros, eles foram resgatados. Aconteceu esse desastre no Chile. E eles passaram, gente, mais de 70 dias esperando o resgate. Isso é muito preocupante. Aqui nós temos aqui, ó, a crosta terrestre, uma representação dela. Eu procurei umas gravuras bem maiores para mostrar para vocês. Olha aqui, criança, ó. Isso aqui é uma representação da crosta terrestre. Tem no livrinho de vocês, lá na página 205. As rochas, elas podem ser formadas por vários minerais. Por isso, existe rocha com diferentes características. É como eu falei para vocês, existem grandes, existem pequenas, existem largas, existem estreitas. Vejamos que aqui nós temos uma foto aqui olha aqui do granito, bem aqui, ó, para vocês observarem que tem no livrinho de vocês. É só vocês observarem a imagem lá na página 207. O granito é uma rocha? Sim, é uma rocha constituída, criança, por diferentes minerais, como o mica, o feldespato, minerais como o quartzo, que é uma rocha rígida utilizada nos pisos das nossas casas, na pia. Eles colocam como detalhe, por exemplo, nas janelas. Aqui mesmo na minha casa tem alguns detalhes nas janelas e também nos balcões que são utilizados na cozinha, né? Então, nós temos também o calcário, criança, que é aquela pedra assim, que parece brita, mas não é a brita, viu? É uma rocha formada basicamente pelo mineral calcita. É uma rocha muito utilizada em construções e no preparo do solo. Então, é tipo a brita, aquelas pedrinhas que a gente coloca para para fazer calçada, misturar com cimento, areia, para dar uma resistência maior no piso, demorar mais, ele não ficar estragado muito rápido. Então, é utilizado calcário. Então, vejamos aqui que também na página 207 fala também sobre muitos minerais que podem ser explorados e utilizados pelo ser humano, como eu já falei para vocês, que são o quê? Os minerais e que passam a ser chamados de mineiros. Por quê? Porque eles trabalham nas minas, eles trabalham na exploração do subsolo, à procura de quê? À procura de minerais, à procura de quê? De pedras preciosas, como tem uma bem famosa, não lembro agora no momento, criança, mas vamos dizer também que tem o ouro, né? Que eu já acabei de falar para vocês. A atividade de extração desses minérios das rochas da crosta terrestre é chamado de mineração. Também falei para vocês. Mineração são o quê? O trabalho aonde? O trabalho na exploração do subsolo através à procura de quê? De minérios. Vejamos aqui também, citado um trecho da reportagem da página anterior, que os principais minérios explorados no Brasil são o ferro, acabei de falar, a bauxita, manganês, o nióbio, que eu não conhecia esse, sou bem sincera em dizer para vocês, cobre, ouro e entre outros. Esse que eu já falei para vocês. A moeda que nós utilizamos, vejamos aqui que na página 207, crianças, tem moeda aqui com prata, cobre, ó. Os minérios podem ser utilizados pelos seres humanos para os mais variados fins, como na fabricação de utensílios domésticos, de automóveis, de vidros e de moedas. Vejamos que nos utensílios domésticos, nós utilizamos aquelas colheres de mexer com comida. Não tem? Que uns chamam colher de mexer comida, outros chamam colheres de pau, mas não é nada de pau. Ela é feita mesmo,
vamos dizer, dos minérios da bauxita, do ferro, do cobre, que eles são feitos. As moedas são feitas de diferentes minérios, como o níquel e o cobre, que aqui nós temos aqui o exemplo. Então, aqui também na página, aqui, já vem aqui a formação do solo. Vejamos que tudo entra onde? Entre onde nas rochas e o solo, né? Exploração. Vejamos que a formação do solo. A mensagem do ditado popular acima pode ser relacionada ao processo de formação do solo. Vejamos o que diz. Você já ouviu o seguinte ditado popular? Água mole e pedra dura, tanto baixa até que fura. Já ouvi várias vezes. Então vejamos que aqui nós temos vários exemplos. Olha, as rochas elas formam a crosta terrestre, já expliquei para vocês. Ficam expostas à ação de diferentes fatores naturais, como os ventos que eu falei para vocês, a chuva, a luz solar e os seres vivos. Então vejamos aí que as rochas elas estão em constante o quê? Processo, porque elas são expostas, né? E de acordo com a ação, acontece diferentes fatores, diferentes ações naturais, como através dos ventos, das chuvas, vamos dizer, das enxurradas muito fortes, luz do calor também muito forte. Ao longo de milhões de anos, essa exposição, criança, ela desgasta lentamente as rochas, quebrando-as em pequenos pedaços e cada vez menores, que são chamados de partículas. Por que são chamados de partículas? Porque são bem minúsculas, são pequenas. E essas partículas, crianças, elas se juntam ao ar, à água e aos restos de vegetais e animais. E o processo de formação do solo é contínuo, ocorrendo até os dias atuais. Então quer dizer que é todos os dias, todo momento. Agora mesmo deu uma chuva forte. Então isso é o quê? É uma ação, é uma formação de quê? Do solo contínuo. Vejamos aí que a chuva, ela vem trazendo, como diz aqui, ó, resto de vegetais, resto de animais, e assim vai formando o solo. Aí aqui nós temos o solo encontrado na superfície da crosta terrestre e é conhecido popularmente, falei para vocês bem no início da aula, como chão. Que eu disse assim, vocês sabem o que é solo, criança? Aí eu disse, sabe sim, porque todo dia nós pisamos nele, que é o chão que pisamos. E abaixo da camada do solo, eu falei para vocês que é o subsolo, que o homem está sempre explorando, à procura de quê? À procura de minérios, à procura da bauxita, à procura do ouro, à procura do ferro. Então, são coisas que nós utilizamos no nosso dia a dia. Então, vejamos aqui que nós temos as atividades. Vocês vão observar as imagens, tanto da página 208, que tem apenas uma questão, criança, na página 209, que tem 3 questões. Vocês vão ler, vão analisar cada imagem dessa e vão responder. Então, o nosso componente curricular de hoje foi ciências e o nosso tema foi o quê? Rocha e o solo. Então, espero que vocês tenham entendido o que é solo, que é o chão que pisamos. Vejamos que depois vem o subsolo, que fica mais abaixo. Então, o solo, vejamos também que falamos sobre a crosta terrestre, bem na página, todas as páginas que nós lemos, que eu expliquei, fala um pouco sobre a crosta terrestre, que é conhecida popularmente como o chão que pisamos. Então, tchau, crianças, fiquem com Deus e respondem a atividade com bastante atenção, que vocês são capazes, vocês são inteligentes. Até a próxima aula, criança. Tchau, beijo.